Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Tetzê, quer dizer, quando saíres, nós vamos ali no texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 22, e vamos ver o versículo 11, que diz assim: Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Então, está ali, esse mandamento. Nós vimos, queridos, que dentre os mandamentos do Eterno, você tem os mishpatim, que são os preceitos, os juízos, e você tem também os hukim, que são os estatutos. E aqui é um estatuto, porque ele não tem uma explicação lógica, pelo menos a princípio, de não vestir diversos estofos de lã e linho juntamente. E aqui, queridos, nós vamos verificar que o Eterno, ele está também com esse mandamento ali no livro de Levítico, Vaikra, capítulo 19, versículo 19, amém? Ele está mais abrangente aqui no capítulo 19 de Levítico, como nós vamos ver agora. Observe bem, diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas e não vestirás roupa de diversos estofos misturados. Então, esse final do versículo 19 de Levítico 19 tem a ver com Deuteronômio, aponta para Deuteronômio 22:11. E o que quer dizer isso, queridos? Que não devemos. Será que é somente isso de não devemos? E por que o Eterno fala isso? Bem, nós sabemos, irmãos, por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, no seu livro História dos Hebreus, ele comenta que, como a roupa do sumo sacerdote tinha fios de lã e fios de linho, exatamente para não nos igualarmos, para ninguém querer se igualar ao sumo sacerdote, veio esta proibição. Então, por exemplo, queridos, nenhum de nós é o sumo sacerdote de Israel, não é verdade? Nenhum de nós. Então, como tal, devemos observar esse mandamento de não misturar estofos de lã e linho juntamente. Você veja bem, irmão, que o Flávio Joséfo, ele sabia do que ele está falando, Porque o Flávio Joséfo, ele era judeu e contemporâneo de Yeshua, principalmente do período dos apóstolos, Ele escreveu o livro, ele teve, dentre suas fontes, o rei Agripa, dentre outros, amém? E a gente vai ver que o pai do Flávio Joséfo, ele era da linhagem sacerdotal e a mãe era da linhagem real. Então ele sabia muito bem essas questões, sobre o sumo sacerdote, para poder identificar, inclusive, algum motivo que pudesse fundamentar essa questão de não vestir estofos de lã e linho juntamente. Amém? Então veja bem, queridos. Agora um ponto interessante é que, além disso, nós vamos ver que a lã, ela fazia parte do sacrifício. Ela era usada no sangue da aspersão para remissão e purificação. Nós vamos verificar isso ali no livro de Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 19 em diante, diz assim: Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, segundo a Torá, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea, ó a lã aí, e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo.
dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E, semelhantemente, espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, a Torá, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para a purificação do tabernáculo, para a purificação de todo aquele povo, amém, foi dado esse sangue, né, segundo o mandamento da Torá, e de cuja composição fazia parte a lã purpúrea. Então você veja bem que a lã ela está relacionada ao sacrifício. Né? A lã está relacionada ao sacrifício. Então observe bem. Agora vamos tratar do linho. Né? O linho é diferente. O linho ele está ligado aos sinais da glória de Deus. Observe bem que ali no livro de Apocalipse, antes de falar de Apocalipse, né, vamos falar agora de Ezequiel. Só mais um pontinho ainda sobre a lã. Isso, por que ela não mistura com linho? Nós vamos ver Ezequiel 44. Vai ficar bem claro agora esse detalhe para os irmãos. Observe bem. Ezequiel 44 fala do reino milenar, mas das funções sacerdotais nesse reino. Amém? Para nós entendermos como é que a coisa funciona. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, queridos, veja bem, ele está falando das portas do átrio interior, que é o quê? Aquela parte inteira interna do tabernáculo, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Amém? Então, observa bem, queridos, que nesse momento aqui, né, que existe essa profecia, amém, muito importante, sobre esses sacerdotes. Eles estarão aqui no átrio interior, vestindo veste de linha, e aqui o versículo 17 diz: não se porá lã sobre eles, amém, porque ali é um sinal de glória, amém, louvado seja Deus. E você vai observar bem que em Apocalipse 19, versos 7 a 9, diz assim, já com a esposa do Cordeiro na glória. Que maravilha! Após arrebatamento, né, você terá aquela noiva, a esposa do Cordeiro na glória, e está aqui visto por João em Apocalipse 19, 7 a 9, diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a promessa, e o próprio livro do Apocalipse, ele enfatiza, são as verdadeiras palavras de Deus. Olha que coisa tremenda, amados. E esses aqui que estão vestidos de linho fino, branco e puro, fino, puro e resplandecente, seremos nós, amém? Após o arrebatamento, estaremos ali na glória de Deus, ali naquele momento, nas bodas do Cordeiro, amém? E depois desceremos com Yeshua para aniquilar, né, o anticristo e o falso profeta e todos os seus exércitos. E aqui você vai ver isso no verso 14, que a gente está descendo com Yeshua, diz assim, ainda no Apocalipse 19, verso 14, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha as vestes ditas lá no versículo 9, amém?
no versículo 8, linho fino, puro e resplandecente, e aqui no 14, linho fino, puro também, e branco, branco resplandecente, referindo-se quem? A esposa do Cordeiro. Amém? Então, queridos, e qual é a veste que ela está usando? Que nós vamos usar? Linho, glória. Linho, glória. Lã, sacrifício. Isso tem muito a ver com o testemunho de Jesus. Jesus, ele veio como cordeiro, obedecendo e suportando os pecados, toda a humanidade. Mas agora, ele é o leão da tribo de Judá. Aqui na terra, cordeiro, lã. Lá no céu, leão, linho. É exatamente isso. Não mistura lã com linho. Não dá para eu ser linho na terra e lá no céu não vai ter lã. Amém? Então nós temos que ser lã aqui na terra e linho no céu. É isso que diz ali também, queridos, no livro de Apocalipse mesmo. Nós vamos aqui em Apocalipse, aqui, no capítulo 3. Observe bem. Apocalipse capítulo 3, nos versos 15 e 16, quando Yeshua fala à igreja de Laodiceia, ele diz assim: conheço as tuas obras. Amém? É só para você se lembrar que lã é para temperatura fria e linho é para temperatura quente. Amém? Clima quente, linho. Clima frio, lã. Para poder, a lã, ela vai trabalhar para aquecer o tempo frio. E por isso que aqui Yeshua vai falar agora, então, no verso 15 de Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, falando para a Laodiceia, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, porque és morno, ou seja, frio e quente ao mesmo tempo. Aquele que é frio, que sente frio e calor ao mesmo tempo, vai acabar usando lã e linho juntamente, porque é morno. E Yeshua diz aqui, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então também, não juntar lã e linho, está exatamente dizendo o seguinte, queridos, nós devemos saber separar esses dois momentos. Amém? Ou é frio ou é quente. O morno é totalmente repelido, rejeitado por Deus. Amém? Então você não deve estar. Esse também é um bom, aponta também a palavra de Deuteronômio 22:11, para não se misturar lã e linho. Não se deve ser frio ou quente ao mesmo tempo, não se deve ser morno, deve ser frio ou quente, mas não morno. Amém? E vemos que isso, meus irmãos, aponta, como eu falei com os irmãos, que aqui na terra nós somos cordeirinhos. Jesus, Yeshua, ele nos chama de cordeirinhos. Ali, no último capítulo do Evangelho de João, para Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Nós somos aqui cordeirinhos. Cordeirinhos prontos para suportar as provas e fazer a vontade de Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Amém? O cordeiro enfrenta circunstâncias adversas, mas fiquem tranquilos, porque vai chegar o momento em que nós vamos ser leões, leõezinhos. Amém? Mas esse momento será o quê? Após o arrebatamento, quando fomos revestidos de corpo glorificado. E estaremos sempre com o próprio Yeshua, como ele diz ali em João capítulo 14, então estaremos sempre onde estiver, estejais vós também. Então, queridos, que essa lição para nós, não misturar lã e linho, não dá para ser morno, não dá para ser frio ou quente, sejamos sim fervorosos, cordeirinhos, fervorosos, e em breve seremos leõezinhos. Que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.